Quais são os efeitos do isolamento sobre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos? E o que tudo isso significa para a nossa saúde mental? O que a ciência nos diz sobre essas questões? É justamente sobre isso que nós falaremos hoje. Este vídeo está sendo gravado no dia 27 de março de 2020 e ele será publicado no dia 29 de março de 2020. E eu confesso a vocês que eu não sei o que acontecerá nos próximos 2 dias. Nós estamos em meio a uma grande crise de saúde em todo o planeta. Essa crise envolve todos os países e ela está, neste momento, chegando ao seu pico no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. E exatamente por isso, a diretriz principal das organizações científicas de saúde mundo afora, a principal delas é a Organização Mundial da Saúde, as diretrizes principais envolvem o isolamento social. Ou seja, se estiver dentro do seu controle, se você tiver a possibilidade, aliás, no Brasil, se você tiver o privilégio de permanecer o mais isolado possível, melhor. Essa é a orientação da Organização Mundial da Saúde e de outras instituições de saúde mundo afora, instituições científicas. E, portanto, muita gente aí que está me ouvindo agora está dentro de casa, em isolamento, trabalhando de dentro de casa. E isso tem trazido para muita gente uma série de angústias. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas no meu Instagram perguntando o que elas podem fazer para reduzir a ansiedade que elas estão sentindo nesse momento. Elas estão muitas vezes desmotivadas, sem energia, elas estão sem vontade de fazer as coisas. Então a pessoa, por exemplo, adora ver seriado, só que ela não tem desejo de ver seriado, mesmo agora estando dentro de casa. Existe muita gente agora que está muito ansiosa e angustiada porque não sabe o que acontecerá no futuro, gente com medo por conta da situação crítica que isso pode gerar para a economia, porque afinal de contas, muita gente depende de um sustento diário, do que ganha diariamente. Tem gente que está tendo conflitos com a família, porque as pessoas estão agora convivendo dentro de casa o dia inteiro. Eu confesso a vocês que aqui no meu prédio, que é um prédio muito familiar, eu sou um dos únicos que mora sozinho aqui no prédio, eu estou ouvindo brigas dos meus vizinhos para todos os lados, discussões mesmo de gritar, de ofender. Eu nunca tinha ouvido brigas dos meus vizinhos até isso que nós estamos vivendo agora. Então nós estamos vivendo um período que está levando as pessoas a muitas angústias. E eu quero então neste vídeo esclarecer o que está acontecendo, o que acontece com o nosso cérebro dentro de um processo de isolamento. O que acontece com o cérebro, com a mente, com o comportamento e com a saúde mental das pessoas. Este vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu gravarei a respeito dos aspectos comportamentais e psicológicos disso que nós estamos vivendo. É claro que se você quer entender a respeito dos aspectos epidemiológicos, virológicos, enfim, para entender realmente a respeito dessa condição de saúde que nós estamos vivendo crítica, você deve se direcionar, por exemplo, para a Organização Mundial da Saúde, uma das melhores fontes que você tem de conhecimento nesse momento. Aqui eu vou abordar as questões comportamentais disso tudo. E este primeiro vídeo é para te explicar o que acontece, quais são os efeitos negativos do isolamento sobre as pessoas. E depois, em próximos vídeos, eu vou falar sobre técnicas que nós podemos utilizar para reduzir esses efeitos negativos dentro desse isolamento que, pelo menos agora, neste momento, segundo as autoridades científicas, é necessário para a preservação da saúde da sociedade de maneira geral. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que está acontecendo dentro de nós, dentro de um processo de isolamento. E o isolamento está intimamente ligado com a solidão. Mas antes de nós falarmos sobre a solidão, é importante contextualizar este momento de isolamento que nós estamos vivendo hoje. E é importante nós enxergarmos que este momento de isolamento que estamos vivendo é profundamente estressante. E aqui eu estou falando do estresse negativo, o estresse prejudicial que todos vocês conhecem.
E esse estresse é um excesso de demanda, um excesso de desafio para o nosso cérebro e para o nosso corpo em relação às competências que o cérebro e o corpo têm para lidar com desafios. Esse estresse, então, é demanda demais, é desafio demais para a competência de menos que o nosso cérebro e o nosso corpo têm. E ele pode gerar o estresse oxidativo das nossas células, que é extremamente prejudicial, que prejudica inclusive a nossa longevidade, faz com que nós vivamos menos anos de vida, traz risco para uma série de doenças, e eu falarei mais detalhadamente disso daqui a pouquinho. É um estresse que causa problemas inflamatórios que trarão prejuízos para o corpo de maneira geral e para o cérebro em específico. E as fontes deste estresse que estamos vivendo no isolamento de hoje são diversas. A primeira e talvez uma das principais é a incerteza. Como eu disse no início do vídeo, nós nem sabemos o que acontecerá daqui a alguns dias, que dirá daqui a algumas semanas. Nós temos, claro, a consciência de que essa crise passará. Só que existe a incerteza de como e quando ela passará. Além disso, nós temos incertezas econômicas, muitas pessoas preocupadas em relação à própria renda, em relação à economia do país, em relação ao que acontecerá com o dinheiro, com o emprego nos próximos meses. Existe o estresse novo, que não havia antes, de como estocaremos comida, como faremos para comprar alimentos, já que muitas pessoas optam por não sair de casa nesse momento e, portanto, não ir ao supermercado. Existe para muitos pais o estresse de conviver com os filhos no momento em que esses filhos estariam na escola. E os pais, não acostumados com isso no dia a dia, acabam se estressando muito. Existe a ansiedade de todas as incertezas, de todas as demandas que estão acontecendo que não são normais. Existe também o estresse de uma certa mudança na questão do trabalho. Para algumas pessoas, trabalhar de casa. Para outras pessoas, pior ainda, estar sem trabalho e sem renda. E isso tudo, é claro, sem contar o medo em si desse problema de saúde que está se espalhando pelo mundo. Ou seja, o medo e a preocupação pela própria saúde, pela saúde das pessoas que você ama, pela saúde da sua família. E, portanto, este é o contexto do isolamento de hoje. Um isolamento que é profundamente estressante e que se torna ainda mais estressante quando nós colocamos nessa equação a questão da solidão. Mas nós precisamos entender a solidão. Só que muita gente, ao ouvir isso, pode dizer: Pedro, eu não estou só. Mas apesar disso, eu estou sentindo efeitos negativos desse isolamento. E o que eu gostaria que você entendesse é que solidão não é estar só. Solidão não significa estar só. Eu, por exemplo, estou só, moro sozinho, ninguém mora comigo. Eu estou já há 2 semanas sem ter contato com ninguém. E aí você pode me perguntar: Pedro, você está sentindo solidão? E eu te respondo tranquilamente: não. Eu não estou sentindo a solidão, porque a solidão envolve um aspecto negativo. É importante você diferenciar a solidão da solitude. Você pode estar só consigo mesmo e estar bem. Você pode estar só consigo mesmo e ter a sensação de que existem pessoas que te amam, pessoas que te apoiam, pessoas que te amparam e que talvez elas não estejam ali imediatamente próximas, mas elas existem, elas estão lá para você. Isso é a solitude, quando você tem um certo prazer, um certo saborear do momento que você tem consigo mesmo. Isso é inclusive saudável e importante. Eu, por exemplo, estou no momento de solitude. Eu estou só, mas eu não estou me sentindo só. E essa é a grande diferença da solidão para a solitude. Quando você sofre com a solidão, você está se sentindo só. E essa diferença é crucial porque os estudos científicos mostram que grande parte das pessoas que sofrem com solidão não é composta por pessoas que vivem sozinhas. Muito pelo contrário, grande parte das pessoas que sofrem com solidão são justamente pessoas que moram com outras pessoas ou que são casadas, por exemplo, e têm filhos. Aliás, nas pessoas que estão rodeadas de outras pessoas, o sentimento de solidão pode ser inclusive muito mais avassalador. Porque a pessoa pode achar que é culpa dela, ela pode achar que ela tem algum tipo de problema e começar a se açoitar, se autoflagelar, ou seja, começar a se criticar, começar a se culpar e colocar pedras nas próprias costas. Isso é um grande erro, isso é um grande equívoco, isso é um grande problema. Bom, diferenciemos então o que é solidão do que é solitude.
Você pode estar só e pode estar bem, curtir a tua solitude, curtir esse momento só, através do autoconhecimento, através de reflexões, através de uma paz interior que você encontra quando você está consigo mesmo. Isso é a solitude, é saudável e, se esse é o caso, você provavelmente não tem grandes problemas. A grande questão aqui é a solidão, que pode acontecer quando nós estamos rodeados de pessoas. E a solidão é a sensação de estar só. É quando você sente que você está só, que você não tem pessoas que te amparam, que você não tem pessoas que te ouvem, que você não tem pessoas nas quais você pode se apoiar. Essa solidão é muito perigosa e ela traz uma série de problemas. É importante ressaltar aqui que muito antes desse período conturbado de crise que nós estamos vivendo agora, o mundo já estava em uma grande epidemia de solidão. E eu digo epidemia no sentido literal porque eu já vou te mostrar os problemas de saúde que a solidão traz. Mas é importante você compreender que nós hoje, no ano de 2020, estamos vivendo na sociedade que é provavelmente a sociedade que sente mais solidão na história. E quem nos diz isso são estudos científicos. Estudos científicos globais feitos mundo afora. Eu realizei um estudo com mais de 4.000 pessoas aqui no Brasil e com algumas pessoas de fora do Brasil também, mas uma amostra majoritariamente brasileira. Nós ainda não terminamos de analisar esses dados, mas eu já te digo, os dados do Brasil são muito semelhantes aos dados do restante do mundo. Estamos vivendo um momento de profunda solidão. As pessoas estão se sentindo sozinhas em grande parte do tempo e com grande frequência. E isso é um problema de saúde. Tanto é um problema de saúde que no Reino Unido, por exemplo, existe um Ministério da Solidão. Existe uma pessoa no poder público que está responsável por criar medidas para reduzir a solidão da população. E muitos de vocês ouvem isso aí e você até dá risadas. Fala, nossa, que besteira isso. Tome muito cuidado com esse tipo de preconceito, porque não há nada de besteira aqui. Pessoas que sentem solidão cronicamente, ou seja, pessoas que sentem solidão grande parte do tempo nas suas vidas, elas têm sérios prejuízos de saúde. Existem estudos que sugerem que se você sente solidão constante, isso é equivalente a você fumar 15 cigarros por dia, em termos de danos à sua saúde. Outros estudos mostram que a chance de perder a vida precocemente, ou seja, pessoas que por diversos problemas de saúde acabam perdendo a vida muito cedo, antes do que a média da população, a chance disso acontecer é de 30% a 50% maior em pessoas que sofrem com solidão cronicamente, constantemente no seu dia a dia. Pessoas que sofrem com solidão constante, elas sofrem estresse. Um dos maiores estressores que existem para a espécie humana é a solidão, é sentir-se só, sentir que não temos conexão humana, amparo humano, que não temos pessoas para nos ouvir. Isso é extremamente estressante, aquele estresse que você sabe que é muito perigoso para a saúde. E não à toa, pessoas que vivem com a solidão crônica, a solidão constante, elas tendem a problemas de saúde que vão desde problemas cardiovasculares. Então a pessoa tem mais chance, por exemplo, de angina instável, infarto do miocárdio, a pessoa tem mais chance de problemas cardiovasculares no cérebro, como acidentes vasculares cerebrais, chamados de AVC, derrame cerebral, por exemplo. Ela tem mais chance de problemas outros para a saúde cerebral, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Ela tem também maior probabilidade de desenvolver transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade, entre outros. E é importante você compreender que, além disso, o estresse promovido pelo isolamento, ou seja, por sentir-se sozinho, ele também pode fazer com que o seu sistema imunológico funcione pior. Você fica mais suscetível a doenças infecciosas, diversas doenças infecciosas que podem te contagiar. Porque quando nós vivemos em estresse crônico, quando os níveis de estresse eles permanecem muito altos por muito tempo, o nosso sistema imunológico para de funcionar direito. E antes de nós continuarmos o vídeo, eu tenho um pedido para você. Aqui na Neurovox, nós produzimos conteúdo, conhecimento, amparado no conhecimento científico e filosófico, e tentamos levar conhecimento às pessoas com uma linguagem acessível, sem aquela linguagem complicada que é tão típica dos artigos científicos e dos livros.
O que eu quero aqui é democratizar o conhecimento, é levar conhecimento para o maior número de pessoas. E para isso, a melhor coisa que você pode fazer para nós, o gesto de gratidão, se você gosta do nosso conteúdo, que mais importante é para nós, é você se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, curtir este vídeo, comentar, se possível deixar um pequeno comentário, isso faz com que o robozinho, o algoritmo do YouTube, entenda que o vídeo é relevante e, portanto, mostre o vídeo para mais gente. Então, é por isso que tantos produtores de conteúdo pedem isso nos seus vídeos, e esse é um gesto, se você gosta do nosso trabalho, esse é um gesto de carinho que você pode, esse é um presente que você pode destinar aqui a mim, a minha equipe, a todos nós que trabalhamos para tentar fazer com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível dentro e fora do Brasil. Então, convido você a por 5 segundos parar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um pequeno comentário, isso nos ajuda muito. Então, esse é o efeito da solidão. E, claro, esse pode ser o efeito do isolamento. Agora, falando sobre, por exemplo, casos extremos, pessoas que estão na solitária de prisões. Nós sabemos que quando a pessoa está completamente isolada, ela não tem nenhuma janela, ela não tem nenhuma tela para assistir uma televisão ou um celular para assistir e buscar alguma coisa. Então, é realmente o isolamento total. Os estudos mostram que depois de 3 dias dentro disso, começam-se a notar alterações disfuncionais no cérebro. Ou seja, a pessoa começa a ter prejuízos do ponto de vista das conexões e funções cerebrais. Claro que tudo isso que eu disse explica um pouco o grande problema da solidão. Não é à toa que muitos países já estão começando a se antenar para que a solidão, de fato, não seja apenas uma questão que as pessoas falam que é coisa da sua cabeça. As pessoas estão começando a compreender, o poder público de diversas nações, que a solidão é um problema de saúde público, é um problema que está envolvendo toda a sociedade e que pode, inclusive, onerar o sistema de saúde. E agora eu quero falar especificamente de um excelente estudo publicado em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, uma revista chamada The Lancet. Esse estudo revisou outros estudos que foram publicados sobre o que aconteceu na China em 2002. E você talvez saiba o que aconteceu por lá. É algo muito parecido com o que está acontecendo aqui. É claro que hoje o que está acontecendo é global, está acontecendo no mundo inteiro. Em 2002 foi só lá na China, mas aconteceu muito parecido. Espalhou-se um problema de saúde que fez com que as autoridades públicas instaurassem a necessidade de isolamento das pessoas. Então ninguém saía de casa. Muitos estudos científicos foram publicados a respeito da saúde mental dessas pessoas. E o que este estudo que eu estou falando para vocês fez foi revisar todos esses estudos e nos dizer quais são os efeitos deste isolamento que nós estamos vivendo agora sobre a nossa saúde mental. E o que esse estudo mostrou é que, de acordo com os vários estudos publicados naquela época, quando nós estamos nessa situação de isolamento, o que ocorre é um grande estresse, como eu já havia dito, e em grande parte das pessoas apresentam-se sintomas de estresse pós-traumático. Ou seja, mesmo depois que esse isolamento é cancelado e as pessoas voltam à vida, a pessoa continua sendo afetada pelo trauma que aquilo gerou na saúde mental dela. Muitos sintomas também depressivos, ou seja, a pessoa tem o humor deprimido, humor um pouco mais triste ou menos alegre. A pessoa tem menos desejo, menos vontade de fazer as coisas, menos prazer ao fazer as coisas que ela tipicamente faz. Ela tem menos motivação no dia a dia, menos energia. Tudo isso são sintomas depressivos. Outra coisa que pode acontecer também são sintomas de ansiedade. A pessoa fica muito preocupada, muito ansiosa em relação ao que está acontecendo, ao que pode acontecer. Ela começa, às vezes, a ficar com aquilo que nós chamamos de antecipação catastrófica, pensando que vai acontecer sempre coisas ruins no futuro. E tudo isso, é claro, leva a um estado de saúde mental muito delicado, que pode, repito, permanecer com a pessoa mesmo depois que o isolamento ele é cancelado, mesmo depois que as pessoas voltam às suas vidas normais. A grande questão é, por que isto acontece? Porque isso é um fato que eu digo a vocês, e eu sei que muitos de vocês que estão aí me ouvindo estão sofrendo exatamente com isso. Vocês estão sofrendo com um humor diferente, uma disposição diferente. E claro, quando você está com muita ansiedade, quando você está um pouco alterado em termos do teu humor e da tua motivação,
É natural que, inclusive, nesses processos de estresse, você tenha dificuldades de pensamento, de tomada de decisão, que você tenha problemas de memória, talvez você esteja sentindo isso. Então, tudo isso pode estar acontecendo com você. E eu gostaria primeiro que você entendesse que isso é natural. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, o cérebro humano, é muito social. A necessidade primária dos seres humanos é amparo social. Pare para pensar num bebê que acabou de nascer. Qual é a primeira necessidade que ele tem? Você pode dizer que a primeira necessidade dele é comida, é água e ar para respirar. No entanto, você deve perceber que a primeira necessidade dessa criança, ela é outra pessoa, um adulto disponível para cuidar dela. Porque se não há um adulto para cuidar do bebê, o bebê não sobrevive, ele não tem o que comer, ele não tem o que beber, ele inclusive está à mercê de outros que podem atacá-lo, podem feri-lo, podem devorá-lo. É claro que nós temos que pensar aqui nos nossos ancestrais. E nesse sentido, perceba que a primeira necessidade do ser humano, quando você nasceu, foi que tivesse um adulto lá te amparando, foi que tivesse outra pessoa ou outras pessoas, uma rede de amparo. Desde que nós nascemos, nós temos um imperativo biológico, uma necessidade de conexão humana. Esse é o motivo pelo qual é tão importante nós nos conectarmos com outros seres humanos e não nos sentirmos sozinhos. Veja aqui que nós, seres humanos, precisamos, então, como uma necessidade biológica, como precisamos de água, como precisamos de ar, como precisamos de comida, nós precisamos de contato social, contatos sociais positivos, contatos sociais ricos. Isso é especialmente importante durante os primeiros anos de vida, a infância e a adolescência, mas segue sendo importante durante toda a vida. Então, o que eu gostaria que você percebesse é que a solidão é mais ou menos como a fome. A fome é um mecanismo biológico do teu corpo que te deixa angustiado para te dizer o quê? Vá comer porque isso é importante para a sua sobrevivência. A solidão é um mecanismo biológico do seu corpo que está te dizendo que tem um problema. A solidão, está te dizendo o quê? Ela está te dizendo, busque contato com outros seres humanos porque isso é importante para a sua sobrevivência. Se você acompanha meu trabalho aqui no canal, você já está cansado de me ouvir falar o quanto que o nosso cérebro é social. Pare você que não me conhece ainda, porque se você me conhece, você já fez esse exercício. Mas você que não me conhece ainda, pare para contar quantos % de todos os seus pensamentos todos os dias são sobre outras pessoas. E você rapidamente conclui que a maioria do que nós pensamos é justamente sobre outras pessoas. Nós, seres humanos sozinhos, somos muito frágeis. Coloque em um ringue para combater outro animal, um ser humano sozinho. Qualquer animal da natureza você coloca no ringue junto com o ser humano e de médio porte para cima nós tendemos a perder. No entanto, coloque um grupo de seres humanos bem preparado, unido, e você tende a vencer quase todos os outros bichos da natureza. A força da espécie humana que levou a nossa sobrevivência está na união. E é exatamente por isso que a solidão é natural quando nós nos sentimos sós. É importante, então, entender que a solidão é uma resposta natural do nosso corpo, dizendo para nós buscarmos aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, que é o contato com outros seres humanos. Tendo isso dito, claro, muitos de vocês vão dizer, Pedro, mas eu não preciso de contato com ninguém. Isso é uma mentira. Ou você não tem um cérebro perfeitamente saudável, porque em um cérebro perfeitamente saudável, o que você tem naturalmente é a necessidade de conexão humana. Talvez, é claro, se estivermos falando de um sociopata, por exemplo, aí poderemos falar de uma pessoa que tem disfunções cerebrais e que por isso talvez não precise dessa conexão humana. Mas estamos falando aqui de seres humanos que têm o seu cérebro funcionando relativamente bem. E nesse sentido, precisamos sim de outras pessoas. É claro que você pode ser uma pessoa extrovertida, por exemplo, é um traço de personalidade. E devido à sua extroversão, você tem uma necessidade maior de contato com mais pessoas. Ou você pode ser uma pessoa que está mais no espectro da introversão, da personalidade introvertida. E, portanto, o introvertido muitas vezes prefere mais qualidade do que quantidade em termos de contatos humanos. Isso é natural, mas tanto o extrovertido, a pessoa que é muito extrovertida, até a pessoa que é muito introvertida, sim, ambos precisam do contato humano. Se você quer saber qual é um dos maiores catalisadores, qual é uma das maiores causas, e não só causas, mas consequências também de depressão, é justamente a solidão.
Solidão, portanto, é um problema de saúde para você e é um problema de saúde público de maneira geral. Isso porque nós somos um animal social e devido à sociabilidade intrínseca da nossa natureza, a solidão é uma resposta natural. Quando nós nos sentimos sozinhos, o nosso corpo, tal como ele tem fome quando não tem comida, ele sente a solidão quando nós sentimos que não temos amparo. Isso é o que ocorre com você e talvez esteja acontecendo com você ou com pessoas que você conhece neste momento. Isso é o que eu quis mostrar no vídeo de hoje. Muitos de vocês podem perguntar, Pedro, mas dado esses males para a saúde que a solidão ela traz para o ser humano, por que as diretrizes científicas estão sendo para as pessoas se isolarem? Saiba que os cientistas sempre pesam os prós e contras desse tipo de recomendação. Hoje, o que a Organização Mundial da Saúde entende é que o prejuízo de nós estarmos vivendo normalmente em contato com outras pessoas é maior do que o prejuízo trazido pelo isolamento. Então, tudo vai trazer prejuízos. O que os cientistas acreditam hoje é que o prejuízo é maior e, portanto, nós agora temos que ter essa responsabilidade de entender que é uma situação que pode nos fazer, inclusive, mal, mas esse mal é menor do que o mal que poderia acontecer ou que pode acontecer caso tenhamos um problema de saúde público muito maior do que esse que nós já temos agora. Essa é a realidade científica do momento atual. Pode ser que isso mude. Eu estou gravando isso no dia 27, sexta-feira. Vai ser publicado no domingo, pode ser que domingo as coisas já se alteraram e eu vou ter que gravar outro vídeo, pode ser que segunda-feira as coisas se alteraram depois de você assistir esse vídeo, pode ser que você está assistindo esse vídeo muito tempo depois e que tudo mudou, a gente realmente não sabe porque estamos lidando conforme surgem os conhecimentos. É muito importante você ficar antenado em quais são as recomendações das organizações científicas da saúde nos dias de hoje. É a melhor fonte de informação que você tem a respeito do que está acontecendo. Então é isso que ocorre dentro das pessoas quando elas estão em uma situação de isolamento, de confinamento. Eu quero aqui trazer um problema adicional que eu mencionei no começo. É a questão de quando nós estamos fechados, isolados, e nós começamos a entrar em conflito com as pessoas ao nosso redor que moram conosco. Como eu disse, que está acontecendo aqui com os meus vizinhos. Isso ocorre porque, como eu disse, a solidão é extremamente estressante. Ela causa alterações de humor, tornando nosso humor pior e nossa paciência menor. Ela causa alterações de motivação, ela nos deixa irritadiços, ela nos deixa, inclusive, um pouco egocêntricos, porque quando nós estamos muito estressados, o estresse, ele toma conta do nosso foco. E eu não estou dizendo que é o estresse que você tem, por exemplo, quando você está no trânsito. É um tipo diferente de estresse. É um tipo de estresse que é menos intenso, mas ele é muito contínuo no dia a dia quando você está isolado. E quando você está com esse tipo de estresse, o estresse ele rouba o seu foco e ele rouba também a sua empatia. E exatamente por isso você começa a ter conflitos com as pessoas ao seu redor. Aqui então eu quero encerrar o vídeo, mas eu quero te dar uma dica já. Eu vou fazer outros vídeos onde eu vou dar dicas do que você pode fazer para reduzir a ansiedade, para reduzir esse estresse, o que você pode fazer para manter sua saúde mental, para evitar esses problemas que derivam do isolamento e dessa solidão, que às vezes você nem está consciente de que essa solidão está acontecendo, mas inconscientemente ela está te afetando. Grande parte do que acontece dentro de nós acontece inconscientemente. Então eu quero te dar uma dica, que ela é muito importante, e ela vem exatamente desse estudo que eu te falei, publicado no Lancet. Esse estudo mostrou que os piores efeitos do isolamento que ocorreu lá na China, quando acontecia algo muito parecido com o que está acontecendo agora, os piores efeitos foram nas pessoas que não aceitaram voluntariamente esse isolamento. Ou seja, nas pessoas que estavam se sentindo obrigadas a se isolar, nas pessoas que não enxergavam nesse isolamento um gesto de carinho, um gesto de cuidado, não enxergavam que esse isolamento ele deve ser uma escolha em prol de todos, em prol de si mesmo, em prol de quem você ama, em prol de todos. As pessoas que não enxergavam isso, as pessoas que enxergavam o isolamento como uma obrigação, como uma imposição, as pessoas que se sentiam violadas, ou seja, obrigadas, forçadas a se isolar, elas foram justamente as que sofreram os piores efeitos em termos de saúde mental, de acordo com esse estudo que eu mencionei para vocês. Então, uma primeira coisa que você pode fazer, se você quiser reduzir esses efeitos negativos que são reais e nós temos que tomar consciência disso,
é você mudar um pouco a sua mentalidade a respeito do que você está fazendo e de por que você está fazendo isso que você está fazendo em termos de isolamento. É deixar um pouco essa mentalidade de estou sendo obrigado a isso e tentar adotar uma mentalidade de entender que isso é um gesto de carinho. Quando você se isola hoje, você está promovendo um gesto de carinho para você mesmo, para as pessoas que você ama e para a sociedade de maneira geral. Nós estamos distantes, mas estamos juntos nessa luta. Quando você adota essa mentalidade e genuinamente essa é a sensação que você tem sobre isso que está acontecendo, isso mostra que você se protege desses efeitos negativos sobre a sua saúde mental. Então, é uma dica que eu deixo já no vídeo de agora.